Olá, pessoal. Nosso grupo vai falar sobre a caracterização físico-química em solo e nós somos Matheus e Verônica. Agora eu vou falar sobre os nossos objetivos. O nosso objetivo é demonstrar a forma que foi realizada a amostragem in situ e realizar a caracterização físico-química da água do reservatório in situ em um laboratório dos nossos dois artigos analisados. Então, o intuito desse relatório é fazer a análise crítica de dois artigos selecionados, em que ambos descrevem as características físico-químicas de solo. Irá ser feita análise dos métodos de amostragens, materiais de preparo, com base nos conceitos adquiridos ao longo da matéria de caracterização de matrizes ambientais. Então, vamos começar a nossa introdução. Como conceito, segundo a resolução SMA-100 de 2013, a amostragem é um procedimento definido pelo qual uma parte de uma matriz ambiental, que é a substância, material ou produto que a gente retira do lugar in situ, para produzir uma amostra representativa do todo para o ensaio ou calibração. Então, a partir dessa amostra, nós temos indicadores em relação à resolução, aos parâmetros previamente definidos, e com isso a gente consegue comparar o solo e verificar se ele está de acordo ou não. Então, 2 anos após a publicação da resolução, esse procedimento ele ganha muito destaque no estado de São Paulo, pois para os laudos juntados nos processos administrativos terem valor legal, o laboratório que realizar a amostragem terá que ser acreditado pela norma internacional ISO 17025 de 2005, comprovando a qualidade do laboratório que faz a amostragem. Então, essa resolução foi necessária em virtude de se reconhecer a amostragem como parte fundamental do ensaio, com base dos resultados de ensaio realmente confiáveis. Então, a análise do solo deve-se verificar a fertilidade do solo, verificando possíveis áreas contaminadas e minimizar o risco de poluição do solo e salinização, como poluição das águas superficiais e subterrâneas, e evitar o risco de transmissão de doenças. Então, com isso, a gente verifica a importância desse tipo de ensaio e a gente sempre bate na tecla que não é só pegar uma amostra e realizar, não, tudo tem que ser aferido e devidamente amparado pelas essas normas legais. Após a importância dessa análise de caracterizações, vamos falar sobre a análise crítica dos dois artigos. Para realizar o nosso relatório, nós utilizamos dois artigos. O primeiro artigo é a influência das características físico-químicas dos solos do ciclo hidrobiogeoquímico do mercúrio na região do rio Aracá, no Amazonas. E nosso segundo artigo trata sobre as interações entre íons de Ag2 e substâncias úmicas extraídas de diferentes bacias do solo do médio Rio Negro, Amazônia. Então, a gente escolheu áreas parecidas com solos que fossem relativamente parecidos para estabelecer uma comparação bem mais nítida do que se fosse em solos muito diferentes. Então, para se determinar as características físico-químicas do solo, o conteúdo do elemento, só é válido quando nós temos as seguintes condições. Tanto a amostra original ser um bom representante do solo de onde foi coletada, como antes da análise a amostra não sofreu nenhum tipo de alteração que afetasse o resultado final. Então, a subamostra analisada representa a amostra original e a análise fornece o valor mais próximo da característica a ser determinada, porque só assim nós conseguimos obter resultados satisfatórios e que atendam de fato àquela norma que a gente falou no começo da nossa introdução. No primeiro artigo analisado, as amostras foram coletadas em 4 pontos de amostragem e perfis com quadros horizontes ao longo das margens do rio Aracá, no Amazonas, e a decisão de escolha foi baseada no grau de exposição do afloramento natural, facilidade de acesso e espessura da coluna estratigráfica. Ainda foram notados os pontos de amostragem e suas respectivas coordenadas geográficas obtidas pelo GPS. E já no segundo artigo analisado, foi efetuado as amostragens ao longo da bacia do Rio Médio Negro e foi utilizada em 4 cidades diferentes, e a homogeneidade das suas glebas foi determinada de acordo com relevo, cor do solo, cobertura vegetal, textura, drenagem, histórico de manejo na área e demarcações diferenciadas,
principalmente pela classificação pedológica, textura e profundidade do perfil e topografia. Então, nós escolhemos artigos em áreas próximas que apresentassem resultados que a gente conseguisse unir e comparar, para facilitar também a nossa análise. Então, os nossos dois artigos, eles são muito similares na parte preparatória da análise. Então, no primeiro artigo, ele é mencionado que para cada ponto, as amostras simples foram coletadas utilizando o uso de trincheiras abertas com cavadeira. A profundidade foram coletadas de 4 metros. Então, após a mistura e homogeneização das amostras simples, foram retirados cerca de 500 gramas de cada mistura. Também no segundo artigo, foram coletadas utilizando de trincheiras abertas com auxílio de cavadeira, e após a realização da mistura e homogeneização das amostras, também foram retirados 500 gramas de cada mistura. Então, isso é um indicativo que nós estamos comparando os dois artigos que têm a ver, e com isso a gente consegue ter uma análise comparativa satisfatória. Outro ponto que ambos os artigos eles informaram que nos seus preparativos de amostra foram transferidas as bandejas de madeira secas ao ar. O segundo também informa que após a secagem do ar, aproximadamente 25 graus Celsius, foram trituradas e passadas em peneiras plásticas de 2 milímetros de diâmetro, conforme recomendações. A partir daí, foram separados aproximadamente 10 gramas das amostras do solo e foram calcinados na mufla 750 graus Celsius por 4 horas em cadinho previamente tarado. Então, o teor da matéria orgânica foi feito pela diferença da massa após a calcinação, considerando a média entre 3 determinações, resultando na calcinação como matéria inorgânica. Na análise física, ela é feita por medição de tamanho de partícula, também conhecida como análise granulométrica. Então, ela fornece o tamanho da partícula do TFSA, que é o solo fino seco ao ar, por meio do método de pipeta, onde a velocidade de sedimentação de todas as partículas é maior que a velocidade de sedimentação da fração procurada. Então, após um certo período de tempo, a velocidade de sedimentação ela irá estabilizar antes da remoção. Então, o tempo e a profundidade da extração da líquida são calculados pela lei de Stokes. Então, conforme mencionado, ambos os artigos eles foram utilizados os mesmos volumes, temperaturas e o tempo para analisar a granulometria das amostras em solo, utilizando o método de peneiramento associado ao método de pipetagem. Após a secagem, quarteamento e desagregação em um becker de 250 ml contendo cerca de 50 gramas de amostra, adicionaram-se mais 30 ml de água destilada e 1 ml de solução de amônia para defloculação. Com isso, transferiu-se sobrenadante para a proveta de 1 litro e o sólido decantado para almofariz. E após a agregação física utilizando o pistilo de borracha, esse material também foi transferido quantitativamente para a proveta, completando o volume de 1 litro com água destilada. Outro ponto também utilizado como fator crítico entre o primeiro artigo e o segundo é a importância de determinar os óxidos de ferro e de alumínio do solo. Decorre o fato nesses compostos serem derivados de materiais originais ou produtos climáticos que constituem outros minerais que o contêm. Então, geralmente, o mecanismo de intemperismo inclui a dissolução do material original e a precipitação do ferro e do alumínio, que às vezes fazem parte da estrutura dos silicatos. Então, no primeiro artigo, as determinações de ferro e de alumínio foram feitas por meio de fluorescência de raios X, utilizando a EDX 700 da Shimadzu, e na proveta agitou-se a mistura por cerca de 30 segundos e iniciou-se uma série de pipetagens, transferindo-se as respectivas alíquotas pelas formas de alumínio, previamente taradas para posterior secagem em estufa de 60 graus Celsius. Em seguida, transferiu-se todo o material restante para a proveta de parafenil, adaptado com um fluxo de água contínuo. Após a lavagem, foi efetuado o mesmo processo da análise física. E, por fim, as determinações de mercúrio foram feitas por espectrofotometria de absorção atômica com a geração do vapor frio, onde ambos os casos as amostras de solo
foram digeridas de modo a adicionar 2 gramas de amostra, 10 ml de água deionizada e 5 ml de ácido sulfúrico concentrado, 2,5 ml de ácido nítrico concentrados e 10 ml de solução de permanganato de potássio a 7,5%. E após 15 minutos adicionaram-se 5 ml de solução de persulfato de potássio a 8% e a mistura foi aquecida por 2 horas a 95 graus Celsius. Após essa solução ter resfriado, o excesso de permanganato de potássio foi reduzido pela adição de solução de cloridato de hidroxilamina a 15%. Outro ponto em comum é que ambos os artigos utilizaram a técnica de análise exploratória, AHA, análise hierárquica de agrupamento, para interpretar os dados experimentais gerados pela determinação do conteúdo de mercúrio, análise do tamanho de partícula, que é o conteúdo da argila, silt, areia, matéria orgânica e conteúdo do ferro e alumínio. Então, visando observar a formação do agrupamento naturais nessa estrutura hierárquica, onde as amostras são colocadas num sistema de grupos, subgrupos, de acordo com o grau de semelhança entre as amostras. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Qualquer dúvida, você pode contatar tanto a mim quanto o Matheus. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho.